Olá, tudo bem? Já estou de volta na sequência do nosso informativo. Boa tarde a você em todo o estado de Rondônia, acompanhando a programação da TV Meridional. Boa sexta-feira, dia 4 de março de 2022. A gente provocou a equipe do CIPAM para trazer alguns esclarecimentos sobre o comportamento, das nossas bacias hidrográficas e o porquê que a gente acaba se surpreendendo, evidentemente, com volumes de águas que tinham previsões para meses, até mesmo ano, e acaba caindo volumes em horas. É impressionante o que acaba acontecendo, né? É por isso que quando sempre se anuncia uma previsão, o nome já diz, é previsão, não é absoluta verdade, né? Astria, bom dia, boa tarde, bem-vinda aqui à nossa programação. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por vocês terem nos dado a oportunidade de expor nosso trabalho lá no CIPAM e nós agradecemos essa oportunidade. Perfeito. Eu queria começar entendendo, Rai, veja só, se você tiver imagens, mostra pra gente como é que estava a situação de Cacoal. O volume de água que, segundo informações, só atingiu o Cacoal há pelo menos 20 anos, a última vez que teve uma cheia parecida, similar a essa. Nós tivemos realmente muito mais chuvas que caíram este ano, ou algumas adversidades podem ter provocado isso, como obstrução de canais, entre outras questões. Já existe algum tipo de estudo neste parâmetro ou ainda não há nada científico? Não, existem sim estudos nesse parâmetro. Dentro da área urbana de cada município, você tem todos os equipamentos, primeiro o planejamento urbano e tudo aquilo que faz quando se faz um arruamento. Você tem a questão da drenagem, você mesmo citou ainda agora a questão de ocupação de áreas indevidas e tal. O que está ocorrendo nesses últimos tempos é um volume de chuvas, o que a gente chama de chuva convectiva, que é aquela pancada de chuva muito intensa. E claro que isso, mesmo com o município fazendo esse planejamento direitinho, ele tende a sofrer por conta do grande volume de água no Quer dizer, você planeja para um volume, mas não necessariamente aquele volume num curto espaço de tempo. Exatamente. E aí acaba se deparando com essas dificuldades. E aí vem esta outra problemática que eu acabei de citar aqui, que o cidadão também precisa chamar a responsabilidade e entender, né, que desde um palitinho que ele joga ali, né, até a gente vê que tem até eletrodomésticos que obstruem canais e tudo mais. Animais. Aí as consequências são gravíssimas. Não só para a questão do acúmulo de água, né, para as cheias, mas assim como também uma questão de saúde. Esse é um problema muito grave que a gente atravessa também. Agora o CIPAM ele tem um trabalho muito importante, né, e de suma importância realmente para a atividade das instituições que trabalham neste aspecto preventivo, né? E aí a Defesa Civil é um braço muito importante. Quando a gente fala dessa cheia do rio que acabou invadindo ali a cidade de Cacoal, que tirou muita gente das suas residências, as chuvas que caíram na região que comprometeu aquela localidade também foram as mesmas que tiveram reflexos em Ji-Paraná, porque não foi uma mera coincidência que logo depois de Cacoal o reflexo foi imediato em Ji-Paraná. Eu justamente queria entender isso. Muita gente se pergunta, né? Olha, por que Cacoal, Ji-Paraná não choveu tanto assim para dar esse volume de água? De onde vêm essas águas que acabam dando reflexo nessas localidades? Adilson, o rio, né, tem seu curso. A chuva pode cair na cabeceira dele, lá na nascente onde eles nascem, e ela vai seguindo o curso do rio. Se esse volume de chuva foi intenso na cabeceira e não necessariamente na localidade, ele vai trazer essa chuva e vai causar o problema nas cidades por onde ele vai percorrer, que é o caso, nesse caso que nós estamos tratando agora de Cacoal e Ji-Paraná. Por exemplo, esses dois pontos específicos, Cacoal e Ji-Paraná, tiveram reflexos que vieram de uma mesma localidade, então? Sim, provavelmente as chuvas que caíram ali no Pacaás, onde estão as nascentes do Machado, e aí ela trouxe essa água e veio, na medida em que ele vai trazendo, dependendo de por onde o rio percorra, ele também vai permeando. Aí você tem outros fatores. Tem a questão além dessa questão da drenagem, a questão da impermeabilização do solo. Quer dizer, a gente quer a cidade toda asfaltadinha, né? Todo mundo quer
a calçada, tudo arrumado, só que na hora... Tem um outro reflexo. Tem um outro reflexo. Essa água bate e escoa. É como se a gente jogar... Se nós jogarmos agora esse copo d'água aqui no chão, o que vai acontecer? Ela não vai... Esse piso não vai absorver. Ela vai escorregar. É a mesma coisa na cidade. Então, com o avanço também desta urbanização, né, essa questão de pavimentação, a parte de infraestrutura que nós clamamos para que exista, existe um outro reflexo que muitas das vezes o cálculo não bate, porque a gente acaba se surpreendendo com as previsões, porque a gente está falando de previsão e não tem como ser 100% assertivo. Não, o que acontece no tempo, a chuva, ela é uma previsão, por exemplo, o CIPAM diariamente emite uma previsão do tempo, né, juntamente com o INMET, para a região. Hoje a gente vai estar emitindo para os 3 próximos dias a previsão do tempo. Agora, vai ocorrer aquilo exato? Não é uma ciência exata. Às vezes as mudanças ocorrem, mas vocês conseguem detectar, assim, mas no último momento, né? Aí já não há mais tempo hábil para tomar medidas. Por exemplo, a previsão ela é feita com base em modelos, né, de satélites e tal, é um modelo matemático e você faz a previsão. Agora, para a gente observar a chuva que vai cair, aí a gente usa o radar. A gente teria que ficar, por exemplo, hoje o CIPAM tem uma plataforma, que é o CIPAM Hidro, que está colocada aí. Nessa plataforma, naquela aba à esquerda, a gente tem os diversos indicadores que podem ser utilizados pelas instituições ou mesmo pelo cidadão comum. Essa é uma ferramenta em tempo real, ou seja, os braços da sociedade que fazem a leitura do processo e acompanham esses monitoramentos usam exatamente esta ferramenta que a gente está mostrando aqui agora. Sim, e que é aberta também, público. Ela é pública e o que nós objetivamos? Agregar nessa ferramenta todas as informações que hoje estão nas diversas instituições, tá? E possibilitar que sejam feitas várias análises. Então, você tem desde a defesa civil, que pode olhar ali, vai chover num determinado ponto e eu vou ter que concentrar meus esforços para ali, dentro da área urbana, como na academia que alguém queira fazer um trabalho de pesquisa, um estudo mais apurado, ele pode usar a plataforma também. A obstrução da rodovia que nós tivemos aqui da BR-364, ali na altura do quilômetro 540, já basicamente teve até algumas partes do perímetro urbano de Ariquemes que foi comprometido. Aí já são chuvas localizadas ou também vem de outras regiões? Não, ali é o Rio Jamari, né? Ela é um volume de chuva, no caso do Rio Jamari é uma bacia menor, mas o que nos chegou até nós é que houve um grande volume de chuvas naquela região também. E que acabou gerando, muito provavelmente, a consequência daqueles... Agora, por exemplo, nós não temos como saber se houve algum tipo de intervenção naqueles arredores que possa ter contribuído para isso. Mas, em princípio, é uma associação de fatores. E que é um dos fatores que também o CIPAM continua investigando para entender o comportamento disso tudo, até porque as ações preventivas são tomadas de acordo com o fato ocorrido, mas a investigação também para entender o comportamento. Sim, para a gente ver, porque nós estamos, hoje, março, é o período do auge da cheia, né? Todos os anos nós temos cheia. Qual é a diferença? É a magnitude dessa cheia. Por isso que acontecem os fenômenos, né? Em cada período do ano a gente acaba se surpreendendo com algumas adversidades. De agora em diante, até o período do término desse inverno amazônico que a gente chama, que é o período de chuvas, as previsões indicam que possam haver novamente alagações nestas proporções que tivemos até agora? O pico da cheia é neste mês de março e aí ele tende a declinar. Os modelos que nós rodamos de longo prazo, eles indicam que vai haver um declínio gradual, né? A gente ainda tem um período de cheia agora, em março, e aí ela vai Digamos reduzindo. que em março a gente permanece em alerta. Né? Tem que ficar atento a essas porque normalmente que os maiores níveis dos rios ocorrem em março. Não quer dizer, mais uma vez volto a dizer, é previsão.
Não quer dizer que pode ser que este volume que já ocorreu vai ser o maior. E quando a gente faz a avaliação do período em que o rio vai baixando também, isso é muito relativo, de acordo justamente com a questão que você citou há poucos instantes, o que mudou nos últimos tempos nas malhas viárias, nas regiões que compreendem as proximidades desses rios também? Ou é uma via de regra? Subiu 10 centímetros, deve baixar em algum período de tempo específico? Não, ele tende a baixar, ele vai baixando, né, gradativamente, e aí cada bacia tem um seu comportamento, mas ele vai ir de acordo com as atividades que você tem naquela região, e o rio vai baixando, tendendo ao normal. Nós temos se você olhar, o que difere? Nós temos basicamente em Rondônia dois grandes regimes, né? O regido pelo Machado, que foi o Machado do Jamari, e pelo Madeira, Guaporé, Mamoré, que é uma outra situação. Por quê? Porque as bacias nascentes estão fora do Brasil. Então, nós dependemos da chuva que cai na Bolívia, temos que olhar para lá para saber o que vai acontecer. Em especial nesse ano, por exemplo, o Madeira está, inclusive, abaixo do que ele estava o ano passado, nessa mesma época. Então, nós já estamos olhando, no caso do Madeira, para o que vai acontecer no período da vazante, da seca. Porque aí nós temos problema de transporte, né? Tem outras coisas que podem nos afetar. O volume que não foi atingido em cima das expectativas já chama a atenção para o próximo deve baixar período. Mais ainda, e afetar na navegabilidade e tudo mais. Ou seja, o trabalho do CIPAM, choveu, ele tem muito trabalho, não chove, ele tem mais trabalho. Também. Até para encerrar, ontem foi anunciada a abertura das comportas da usina de Samuel, diretamente Rio Jamari? Jamari, aqui na altura de Candeias do Jamari. Houve algum reflexo? Vocês chegaram a acompanhar? Né? A situação era para que ficassem alerta, não ficassem às margens do rio, mas caso tivesse algum tipo de problema, acionasse Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. As previsões não pontuaram nada de diferente, não. Ela passa a funcionar num regime semelhante ao que a gente tem em Geral e Santo Antônio, né? Quando ele abre a água, vai passar com o escoamento, embora seja um grande volume, mas tem um preparo específico. Justamente para, se houver um volume grande de chuvas, essa água poder passar mais facilmente e não causar tanto transtorno como a gente teve agora recente. Então, a abertura da comporta é para equacionar, né? Porque se eu tenho muita água de um lado e vem um volume maior de chuva que é não esperado, eu não posso estar preparado. Então, eu vou liberando essa água. É um mecanismo de equilíbrio. De equilíbrio. Obrigado, então, pela vinda aqui, Astria Jordão. Mais uma vez, eu que agradeço. O CIPAM está à disposição. E naquilo que a gente puder contribuir, nosso site, nossa plataforma está à disposição no hidro.cipam.gov.br, e aí as pessoas nessa aba aberta, inclusive, para a sociedade, embora seja uma ferramenta científica que alguns dados são de fácil leitura para profissionais da área, mas a sociedade também pode tentar fazer a sua leitura e tudo mais. Né? Sim, e além disso a gente também atende demandas pontuais específicas, é só encaminhar para a nossa gerência a solicitação e nós atendemos na medida do possível. Beleza, então. Muito obrigado. Okay? Fala aí, Dani, o nome da nossa convidada, por favor. Ela falou? Falou. Obrigado, tá? Porque até agora eu não consegui falar o nome dela certo, mas tudo bem. Obrigado, tá, Dani? Minha voz da consciência. Virou a voz da Dani? Oi, Dani, tudo bem com você? Boa tarde. Oi, tudo bem? Pena que eu não consigo ouvir a Dani aqui. Ela falou aí, Jair? Obrigado, tá? Viu? Quando eu erro aqui é culpa da Dani, quando eu acerto também. Muito obrigado mais uma vez pela vinda. A assessoria do CIPAM, que está sempre também muito solícita às nossas necessidades, que na realidade não é a necessidade do programa, da nossa produção, é da sociedade, né?